as conversas aqui iniciais, depois eu passo a palavra para ti, para você apresentar o que você veio apresentar sobre o GeoGebra, e depois a gente abre espaço para as perguntas. Beleza? Beleza. Pronto. Então vamos lá. A todos e todas uma ótima noite. Desejamos aqui que todos sejam bem-vindos à nossa live. Essa live vai falar sobre o GeoGebra, algumas funções matemáticas. Obviamente o programa tem muitas funções a serem administradas, porém nessa live nós falaremos de algo específico, ou melhor dizendo, o professor Marcos Ivan falará de algo específico, que são funções matemáticas. A todos e todas que quiserem participar com perguntas, deixaremos o espaço no final da apresentação do professor para que sejam sanadas, tá certo? Então, podem participar tanto via Google Meet ou via canal do Colegiado de Matemática no YouTube, tá certo? Então, eu sou o professor Júlio Xavier e apresento para vocês agora o professor Marcos Ivan, que irá falar sobre o software GeoGebra, tá certo? Então, passo a palavra agora ao professor Marcos Ivan. Boa noite, pessoal. Pessoal que está acompanhando a gente via Google Meet, via YouTube, no canal do Colegiado. É um prazer aceitar o convite do professor Júlio Max. Sou ex-aluno da UNEB, professor de matemática, ex-aluno do grande mestre Júlio, com muita honra, muito prazer. E como ele disse, a nossa live de hoje é voltada para alunos e professores de matemática que têm interesse, e afins também, que têm interesse neste software interativo de grande utilidade para as aulas de matemática. Então, não vai ser uma apresentação voltada para demonstrações complexas de todo o software, até porque não temos tempo suficiente para que possa ser feita essa apresentação. Então, nossa apresentação foi afunilada justamente no estudo de funções. E mesmo assim, é uma apresentação mais superficial, mas acredito que estaremos fazendo aí outras lives, né, aprofundando este conteúdo e os demais conteúdos de matemática, bem como funções que a gente não vai trabalhar aqui hoje. Infelizmente, não tem como trabalhar todas as funções. Como o Júlio apresentou inicialmente, vamos falar sobre o software GeoGebra. Alguns alunos provavelmente já têm conhecimento desse software, professores também. Inclusive, conhecem a utilidade, já utilizaram esse software em suas aulas de matemática. E é justamente sobre isso que a gente vai falar. Então, o GeoGebra é um software aberto, livre, que é disponível em vários idiomas. E nessa interface, dentro das ferramentas já existentes, podemos criar outras ferramentas de autoria própria. Então, um dos grandes destaques nesse software, além das ferramentas que nele já vêm pré-configuradas, são aquelas que a gente pode configurar para se adequar àquilo que a gente quer trabalhar. Então, vou apresentar, fica mais fácil apresentar, falar e apresentar o software. Ô, Julião, você me comunica se está aparecendo a tela Tranquilo. do GeoGebra aí, viu? Tranquilo. Está aparecendo aí? Está começando a aparecer aqui. Pronto. Prontinho. Prontinho? Tá aparecendo sim. Então, pessoal, antes da gente introduzir o estudo de funções, a apresentação do software por meio do estudo de funções, vamos apresentar as funções básicas desse software, apresentar a interface do software GeoGebra. O software ele é dividido em 5 partes fundamentais, 5 partes principais. Ô, Julião, eu vou abrir as duas versões aqui para comparar uma com a outra, certo? Pode ser. Júlio, você está me ouvindo? Está me ouvindo? Pessoal, está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Mas a gente vai focar Apareceu o GeoGebra 5 aí, Julião? Apareceu, sim.
Isso. Então, pessoal, são dois tipos, duas versões do GeoGebra. É claro que tem as versões anteriores. Entretanto, as mais utilizadas são a versão clássica 5 e a versão clássica 6. Então, o GeoGebra 5 e o GeoGebra 6. É mais simples falar dessa forma. Então, essa aqui é a interface do GeoGebra 5. E essa é a interface do GeoGebra 6. É apenas a forma de apresentar a interface do programa. É a apresentação inicial, a tela inicial do programa. Suas funções são basicamente as mesmas, tendo diferença apenas em alguns incrementos. Mas as funções que queríamos utilizar, tanto uma versão quanto a outra, pode ser utilizada. A gente vai focar na versão clássica 6, porque a interface dela é uma interface mais simples de se utilizar. Vocês podem vir nessa barra, nesses 3 pontinhos no canto superior direito, clica nos 3 pontinhos e vai aparecer outra janela de visualização. Tudo isso que vocês podem visualizar ao abrir essa janela de visualização é a barra de menus. Então, nessa barra de menus, vocês podem perceber aqui que tem vários tipos, vários menus diferentes, várias opções: arquivo, editar, disposições, exibir, configurações, ferramentas, enfim. Para demonstrar a interface, eu vou utilizar o GeoGebra 5. Beleza, Júlio? É mais simples Certo. de mostrar essa interface com o GeoGebra 5. E, ao estudar as funções, a gente utiliza o GeoGebra 6. Ou tanto faz. Eu te falei que a gente utilizaria o 6 ou 5, mas isso não vai interferir no nosso trabalho, não, né? Não. Júlio? Estou falando rápido demais? Não, tá indo. Pode ir tranquilo. Não, tá tranquilo. Então, esse aqui é o GeoGebra 5, como eu já disse para vocês, e esse é o GeoGebra 6. A única coisa que modifica é a forma de apresentar a interface, a tela inicial do programa. Vou para o GeoGebra 5 porque não tem nada oculto. No GeoGebra 6 tem algumas funções ocultas, e no GeoGebra 5 já aparece tudo na tela inicial. Então, como vocês podem perceber, temos uma barra, a barra superior, né? A barra que está em cima de tudo aqui, a barra superior é o menu de menu exibir, menu opções, menu ferramentas, menu janelas e o menu de ajudas. Não vamos focar em todas essas funções, até porque a gente não tem tempo para fazer isso. Então, para trabalhar o GeoGebra de forma completa, demanda muito tempo. E não é o nosso objetivo aqui. Então, vamos focar de forma especial no estudo de funções. Mas vou apresentar essa barra para vocês de forma superficial. Então, no menu arquivo, temos aqui nova janela, onde você pode abrir uma nova janela de visualização do GeoGebra, né? Vocês podem perceber ao clicar nessa função, abre uma nova janela, deixa eu fechar aqui. Também tem novo, onde você abre um novo arquivo, então você vai abrir uma nova página do GeoGebra. Temos aqui a função abrir, onde você vai abrir um arquivo já existente, você salva um arquivo no GeoGebra e quer abrir ele em outra ocasião. Abrir no GeoGebra, abrir arquivo recente, então são 3 opções, a mesma coisa. Gravar, onde você vai gravar o que você construiu, por exemplo, vou construir aqui uma reta, e eu quero gravar essa reta. Então, você vem aqui, grava, escolhe o local onde você quer gravar, no seu computador, e o nome do arquivo, né? O nome do arquivo que você quiser. Você pode escolher o tipo do arquivo. Nesse caso aqui, você vai gravar em GGB, porque é o formato de arquivo, é a extensão que o GeoGebra suporta.
Então, GGB, das siglas de GeoGebra. No menu arquivo, temos compartilhar e exportar. Exportar é quando você quer salvar, enviar esse arquivo em um determinado formato que não seja o GGB. Então, você pode exportar na janela de visualização, uma imagem PNG, enfim, vários tipos de formato. Você pode exportar como GIF animado. Então, você quer fazer uma animação no GeoGebra, em outras aulas a gente pode estar trabalhando essa questão. Você pode exportar como GIF animado. Ótimo para trabalhar nas aulas de matemática. No menu editar, tem a opção desfazer, refazer, opções que auto se explicam, né? Então, você desfaz um comando, refaz um comando, por exemplo, eu quero desfazer, copiar, colar, copiar para a área de transferência, inserir imagem. Então, você quer inserir uma imagem de algum local, você pode utilizar essa função. Exibir, você pode exibir janela de álgebra, planilha, janela de visualização, enfim. Eu estou passando por alto porque não tem como explicar tudo. Mas a gente vai fazer outras lives, a gente vai focar nessa janela, onde abre uma nova janela. Então, é a mesma coisa dessa opção que está no menu arquivo. E ajuda. Se você tiver alguma dúvida, o próprio programa já te fornece tutoriais. Ô, Júlio, falando rápido demais, eu não sei se dá para acompanhar, talvez. Tá tranquilo, Ivan, até porque também Pode estar travando pode estar e acaba passando alguma informação. a gente pode estar conseguindo acompanhar, Júlio? as possibilidades também de live para falar de outras ferramentas do GeoGebra, né? Que até porque essa live a gente focou em funções matemáticas, a gente pode estar fazendo outra live para falar de outras coisas, né? Abranger mais. Beleza. Ô, Julião. Diga. Beleza. Então tá tranquilo, né? Sim. Então, esse menu essa barra de menus aqui, nesse momento, para a gente não é tão interessante. É claro que não é indispensável. Precisamos conhecer essa barra de menus, porque sem ela não conseguimos trabalhar o GeoGebra como ele foi feito para trabalhar. Mas nessa ocasião, não é isso que a gente está propondo, certo? Então, em outra ocasião, a gente trabalha todos esses comandos, todas essas ferramentas de forma particular. Temos aqui um menu de ferramentas agora. Então, esse menu que a gente vai usar, né, para a construção depois a gente passar ao estudo de funções, certo? Então, no menu de ferramentas, né, nessa barra de ferramentas, vimos a barra, o menu de opções aqui, temos a barra de ferramentas. Creio que perdemos a conexão com o professor Marcos e Ivan. Vamos aguardar ele retornar aí, mas acho que perdemos a conexão com ele, tá? Vamos aguardar um pouquinho para retornar com ele novamente, explicando sobre o GeoGebra, ok? Então, aguarde só um instantinho aí, pessoal. Aí, acho que voltou a conexão novamente. Ivan? Ô, Julião, desliga minha câmera aí. Desligar minha câmera aqui, pode? Você quer desligar? Pode. Acho que aqui fica melhor, né? Para não pesar tanto Júlio? Na apresentação, né? Beleza? Posso desligar a câmera? Pode desligar a câmera para não derrubar a live? Pode.
Pode Pode desligar. desligar a câmera? É Pode. porque senão derruba a live, depois eu ligo novamente, se necessário. Isso. Pode voltar. Então, voltando aqui, deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Beleza, então eu estou apresentando agora a barra de ferramentas, certo? Espera só um pouquinho que não está aparecendo ainda não. Você tem que voltar a apresentar de novo aí, não? Ainda não apareceu pra gente aqui ainda não. Deixa eu ver. Calma aí. Peraí. Que... Não, já volto, já vai. Apareceu agora? Só um instante. Talvez seja um delay. E ainda não tá. Apareceu agora? Ainda não apareceu pra gente aqui não. Hã? Ainda não. Pronto, aqui eu já tá indo, tá compartilhando a minha tela. Para nós aqui ainda não tá aparecendo, Ivan. Tenta parar a apresentação e retorna Júlio, novamente a tela. Tenta parar a apresentação, depois você retorna a tela. deixa eu ver, interromper. Interrompe aí, depois você vai de novo. Pronto, eu parei, deixa eu retornar de novo aqui. Tá. Pronto, voltou? Vamos aguardar um pouco que ela Apareceu? aparece aqui. Aguardar um pouquinho que ela vai aparecer. Aí vai aparecer agora. Clica no GeoGebra. Aí, pronto, agora foi. Agora estamos vendo. Pode continuar. Apareceu. Agora foi? Tá Pode vendo? continuar. Pode continuar. Tá indo? Sim. Apareceu, Júlio? Apareceu, aí saiu de novo. Você não fez nenhuma coisa errada aí, não? Você clicou aonde aí? Apareceu? Tinha aparecido, agora já sumiu de novo. Pronto. Apareceu novamente. Acontece, é um problema de Pode conexão. continuar? Pode, sim. É, pode ser a internet que está caindo também, não tem problema não. Então eu parei aqui na barra de ferramentas, certo? Então a barra de ferramentas ela conta com 10, não, ela conta com 11 ferramentas, certo? 11 ferramentas indispensáveis para quem trabalha com GeoGebra. A primeira janela de ferramenta é a janela mover. Nessa janela aparecem 4 opções. A opção que a gente vai utilizar é a opção mover. A ferramenta mover. Temos rotação em torno de um ponto, função à mão livre, caneta, isso é onde você pode escrever uma função sem a necessidade de uma equação geral para essa função, certo? Na janela de ferramentas, na barra de ferramentas, a segunda janela é a janela ponto, onde aparece todas as opções que envolvem ponto. Você pode criar um ponto em um objeto, você pode vincular ou desvincular um ponto, intersecção entre dois pontos é muito utilizada, ponto médio em geometria analítica, número complexo, otimização, raízes. Tudo isso é de grande utilidade em matemática, utilizando o software GeoGebra. Em específico, o estudo de funções. Temos a terceira fixo,
onde você pode criar uma reta seguindo um parâmetro fixo, um comprimento que você desejar, semi-reto, poligonal, vetor, vetor a partir de um ponto. Então, tudo isso são funções dessa janela de funções aí, dessa barra de funções aí. Temos a janela de funções, a quarta janela, que é as retas perpendiculares, paralelas, mediatriz, bissetriz, reta tangente, reta polar ou diametral, reta de regressão linear e lugar geométrico. Então, tudo isso a gente estuda em geometria analítica. Temos a quinta barra de ferramentas, que é polígono, onde você pode criar polígonos regulares. A sexta barra de ferramentas é envolvendo círculos, construção de círculos, de diversas formas. Você pode construir um círculo, dado o centro e um de seus pontos, círculo e raio, tem a função compasso, círculo por 3 pontos, semicírculo, arco circular, enfim. Tem a opção aqui de elipse, hipérbole, parábola, cônico por 5 pontos, tudo isso em geometria analítica. Temos a oitava barra de ferramentas, a oitava janela de ferramentas, que envolve ângulo. Você pode determinar um ângulo ou construir um ângulo com amplitude fixa. Você pode determinar uma distância, uma área, uma inclinação. Temos aqui a nona barra de ferramentas, que é reflexão em relação a uma reta, reflexão em relação a um ponto, inversão, rotação, tudo isso vocês podem estar visualizando aí no GeoGebra. Não vamos focar nessa explanação, porque foge do escopo do nosso trabalho. Temos uma função muito importante que a gente vai utilizar, que é a função de controle deslizante. Isso incrementa muito as aulas de matemática, com a utilização do software GeoGebra. Com esse controle deslizante, o próprio nome já sugere, a partir dele você pode modificar um parâmetro dentro do próprio software. Temos aqui a função de texto, você pode inserir um texto, escrever um texto, inserir uma imagem do seu computador, da internet, a gente pode estar utilizando isso aqui também para estar demonstrando, dentre outras funções que a gente não vai estar trabalhando, mas que também é importante conhecer. E temos outra função que é necessária também, que é a função mover, onde você pode mover a janela de visualização para um lado para o outro, para adequar aquilo que você está trabalhando. Você pode ampliar, reduzir, tem as lupas aqui onde você amplia a imagem, reduz a imagem, exibir, esconder objeto, exibir, esconder rótulo, copiar estilo visual, para você não estar editando toda vez uma imagem, uma função, uma construção no GeoGebra, você pode estar copiando o estilo visual para não editar uma por uma. Tem a função apagar. Então, essas são as funções da barra de ferramentas. Sem ser a barra, o menu sem ser a barra de ferramentas e o outro menu que a gente apresentou anteriormente, tem mais 3 partes no GeoGebra, que é a janela de álgebra, a janela de visualização e o campo de entrada. Então, vocês, na própria interface do GeoGebra, já é possível visualizar, né, essas três partes. Então, a janela de álgebra é onde aparece tudo aquilo que você insere no campo de entrada, toda a equação, tudo aquilo que envolve a sua construção algébrica vai aparecer na janela de álgebra. Então, tudo que você inserir no campo de entrada vai ser visualizado na janela de álgebra. E a janela de visualização, que é a parte gráfica, é o gráfico, né? A gente fala é o gráfico, que é o plano cartesiano, essa parte maior da interface do software. É a representação geométrica daquilo que você inseriu no campo de entrada. Então, a parte algébrica, a função, por exemplo, que a gente vai trabalhar o gráfico da função, ela vai ser visualizada na janela de visualização, né? A janela de álgebra será apenas para você acompanhar aquilo que você inseriu no campo de entrada. E, por fim, temos o campo de entrada, né, que é essa parte aqui. O próprio nome já sugere, é onde você insere aquilo que você está trabalhando. Todos os comandos que você for utilizar é inserido no campo de entrada. Então, o campo de entrada, o próprio nome já sugere, é aquilo que é a porta de entrada para o software. Então, tudo que será trabalhado no software, se não for utilizado
as barras de ferramentas, as ferramentas já existentes no software, você vai ter que utilizar o campo de entrada. Então, tudo aquilo que você quiser criar é através do campo de entrada, exceto quando já é uma função existente na barra de ferramentas ou na barra de menus. Aí não precisa utilizar o campo de entrada. Caso contrário, você tem que utilizar. Lembrando também que no GeoGebra, ele é escrito em código LaTeX, por exemplo. A gente vai aprender um pouquinho sobre isso no decorrer do estudo aí de funções. Ivan? Júlio, está me acompanhando, Júlio? Está Estou conseguindo me acompanhando. acompanhar, meu querido? Tranquilo. Deixa eu só te dar uma ajuda aqui. Quando você quer compartilhar lá o GeoGebra, clique no GeoGebra aí. Tá aparecendo essa barrinha aí, uma barrinha que tem assim, interromper compartilhamento. Clique em ocultar, por favor. Aí, isso, pronto. Aí, Tá ótimo. pronto. Aqui, gente, no campo de entrada, vocês podem ver aqui, ó, no canto inferior direito, tem uma letra grega, alfa, né? Vocês podem clicar que vai aparecer uma tabela, né? Porque o teclado do seu computador, do seu notebook, enfim, ele não vem equipado com as letras gregas. Então, não tem como inserir, você vai precisar inserir essas letras em determinado conteúdo, em determinada seção, você vai precisar utilizar essa tabela. E o seu teclado, ele não vem equipado com isso. Então, o GeoGebra, ele já fornece essa tabela, né, de fácil acesso, já está aqui no finalzinho aqui do campo de entrada, no canto superior, ou melhor, no canto inferior direito, você pode clicar aqui, ó, nessa letra grega alfa, e vai aparecer várias funções, todas as letras gregas e alguns caracteres matemáticos, não todos, é claro, mas alguns, a maioria dos caracteres, ou pelo menos a maioria que você irá utilizar, estará nessa tabela aqui, você pode recorrer a ela sempre que necessário, certo? Alguma dúvida, se alguém quiser falar, Júlio me intermedia aí. Júlio é o meu intermediador. Até para apresentar qualquer dúvida da interface do programa. Então, como já foi dito, não tem como apresentar essa interface de forma completa. É porque o programa, ele é complexo, ele é simples de usar, não é um programa difícil de usar, e ao mesmo tempo ele é complexo porque ele fornece inúmeras opções, né? Ele fornece inúmeras opções. E ele possibilita a criação de materiais de ensino interativos. Então, além das funções que nele já apresenta, você pode criar outras funções. Tá vendo aqui, ó, na janelinha aqui, ó, na barra de menus aqui, ó, em ferramentas, tem criar uma nova ferramenta. Não vamos explorar todas essas funções, porque não tem possibilidade, mas você pode criar uma nova ferramenta. Né, utilizando as ferramentas já existentes na interface do software, você pode criar uma nova ferramenta. Está dando para visualizar aí, Júlio? Tá sim. Júlio? Tá sim, tranquilo. Está conseguindo acompanhar, Júlio? Também. Certinho. Tá ótimo. Certinho. E o GeoGebra, ele além dos comandos que já vêm pré-requisitados nele, você pode fazer a combinação de vários comandos para criar um outro comando. Então, aqui é como um jogo de xadrez, existem infinitas possibilidades, é claro que não tem como explorar todas, mas você pode criar novas possibilidades a partir daquelas já existentes no próprio programa. Então, é um programa simples e, ao mesmo tempo, complexo, porque ele oferece muitas funções, muitas ferramentas. Infelizmente, não dá para a gente utilizar todas essas ferramentas. Vamos focar de forma específica aqui no estudo de funções. Então, a parte de apresentação do software, acredito que de forma superficial, é claro, mas foi apresentado. Durante o trabalho, durante a live, vocês podem estar apresentando alguma dúvida, pode estar exportando alguma dúvida, e a gente pode estar tirando essa dúvida, é claro. A gente pode trabalhar agora, passar a trabalhar agora no estudo de funções, porque esse é o objetivo do nosso trabalho, não é mesmo, Júlio? Então, Isso. vamos focar aqui
no estudo de funções. A minha câmera está desligada aí, Júlio? Tá sim. Eu desliguei a câmera, pessoal, porque está cortando a conexão aí, certo? Está cortando a minha conexão, então eu interrompi a câmera aí. Qualquer coisa a gente pode estar voltando a ligar. Então, vamos lá, vamos estudar aqui funções. Não vamos estudar todos os tipos de funções, porque não tem como, né? Mas vamos dar os primeiros passos aqui no estudo de funções. Até porque é um conteúdo, é uma área muito importante dentro da matemática, então resolvemos de início escolher essa área de estudo por sua relevância e sua importância, né? E até porque é algo que, querendo ou não, todos estão familiarizados de certa forma, seja num grau mais elevado ou num grau mais superficial, mas todos têm contato com funções. Então, o que vem a ser uma função? Então, a função, definimos função como uma relação entre dois ou mais conjuntos. E isso pode ser estabelecida por meio de uma lei, que chamamos de lei de formação, ou regra geral da função. Os elementos de um grupo devem ser relacionados com os elementos do outro grupo através dessa lei. Então, o que é a função? A função nada mais é do que a relação entre dois conjuntos, entre dois objetos. Então, sempre que relacionamos dois conjuntos, estamos, dessa forma, utilizando a definição de função. E essa definição, ela gira em torno de uma regra geral, que é a lei de formação da função, né? Chamamos de lei de formação de uma função. Na janela de visualização, temos aqui duas partes aqui. Temos a malha e temos o eixo. Você pode tirar a malha, ocultar a malha, e pode ocultar o eixo também. É só você clicar aqui porque eu acredito que a malha, às vezes, ofusca um pouco a visualização daquilo que está sendo trabalhado. Então, você pode clicar com o mouse direito, né? Com o lado direito do mouse, e vem aqui em malha. Então, a malha vai desaparecer, ou então em eixo. O eixo vai desaparecer. Vai ficar a tela em branco. Desaparecer não, ele foi oculto. Você pode reverter o processo e fazer o processo inverso. Clica em eixo, vai aparecer o eixo, e clica em malha, vai aparecer a malha. Eu vou tirar a malha porque fica uma visualização mais visível, mais limpa, melhor de se trabalhar. Deixa eu ver se eu tenho um gráfico aqui, para eu exportar aqui do... Tenho, acho que eu consegui baixar um gráfico aqui. Oi, Júlio. Oi, Tá ouvindo aí? tô ouvindo sim. Para trabalhar, posso utilizar esse daqui ou usa o 6? Você que escolhe, pode ser qualquer um dos dois. Eu vou usar esse daqui, viu? O 5, né? Até porque eu já apresentei esse daqui, eu não sei se alguém está acompanhando o software pelo notebook, pelo computador, mas é a mesma coisa, certo? Tranquilo, tranquilo. Então, eu vou utilizar aqui o GeoGebra Clássico 5 mesmo. Deixa eu ver se eu consigo exportar aqui, inserir uma imagem aqui do meu computador. Calma aí. Não, essa aqui. Pronto. Tá conseguindo visualizar aí, Júlio? Sim, Então, como vocês podem perceber, eu posso inserir uma imagem de alguma parte do computador, uma imagem do meu computador para a tela do GeoGebra. É muito útil também nas aulas de matemática. Você tem alguma imagem, um gráfico que você quer inserir para mostrar, para trabalhar, um gráfico pronto, ou alguma outra imagem já pronta, você pode estar inserindo da tela do seu, pode estar inserindo do seu notebook ou do seu computador, enfim, do seu armazenamento interno aí da máquina que você está utilizando. Deixa eu só apagar aqui. Para inserir uma imagem,
Para inserir uma imagem, você pode vir aqui, ó, na 10ª janela de ferramentas, aqui na barra de ferramentas, você vem na 10ª janela, na penúltima janela, e inserir texto, ou melhor, inserir imagem. E você escolhe a imagem de onde você quer. No caso, eu quero essa imagem que já foi escolhida previamente. Então, essa é a imagem de uma função. Para quem já é aluno ou professor de matemática, dispensa essa apresentação, mas talvez tenha alguém que não seja da área de matemática e esteja assistindo o nosso trabalho, nossa live. Então, eu vou colocar essa imagem, coloquei essa imagem aqui para mostrar para vocês o que é uma função. Então, é isso aqui, não precisaria nem da legenda, né, para vocês perceberem que esse gráfico aqui é um gráfico que nós conhecemos muito, até porque a nossa situação atual nos faz conhecer isso daqui, né? A gente está vendo sempre nos meios de comunicação essa apresentação. Eu nem sei de que data é esse gráfico, mas isso é irrelevante para a gente. Então, esse gráfico é um gráfico que mostra a curva de crescimento do coronavírus no Brasil e no mundo. Então, vocês podem perceber que aqui tem a relação entre dois objetos. Inicialmente, eu apresentei a definição de função como a relação entre dois conjuntos. E podemos ver de forma clara essa relação entre dois conjuntos aqui, que é o número de casos, né? O número de casos totais no Brasil e no mundo. Então, você pode perceber aqui que tem várias curvas, cada uma dessas curvas, cada cor representa um país, e podemos perceber que essas curvas, elas relacionam o número de casos do coronavírus com o dia, a data, né, em que foi constatado aí. Então, é a relação entre dois conjuntos, né? Pode ser dois ou mais conjuntos. Então, querendo ou não, a gente se depara com o estudo de funções, né, em nosso dia a dia. Então, a gente depara com essas questões, porque pode surgir aquela pergunta, por que eu vou utilizar isso? Quando, onde eu vou utilizar isso? Então, está aí, né? Então, a gente consegue compreender uma situação, né, perceber uma situação de forma mais ampla através de uma função, certo? Posso apagar aqui. Júlio, qualquer corte aí, qualquer problema, você me informa. Eu não sei se eu falo Tá tranquilo. Agora tá tranquilo. Qualquer problema, qualquer dúvida, podem estar me passando aí, certo? Beleza. Então, aqui tem alguns tópicos para a gente trabalhar aqui, o estudo de função. Júlio, com relação a tempo de live, tem determinada, não sei, 1 hora, 2 horas? Geralmente a gente faz live, geralmente 1 hora, né? Então, assim, como a gente teve alguns probleminhas técnicos... Se passar um pouquinho, 1 hora, um pouquinho, não tem problema não, né? Não. Pode ir continuando aí. Então, tá tranquilo. Então, eu separei uns tópicos aqui para a gente trabalhar dentro do GeoGebra, desculpa. Funções através da expressão no campo de entrada. Então, o campo de entrada é onde você insere aquilo que será apresentado na janela de visualização e aquilo que será mostrado na janela de álgebra. Deixa eu exibir os eixos novamente aqui. Então, a função através da expressão no campo de entrada. Então, você quer construir uma função no GeoGebra. Você precisa inserir essa função. O GeoGebra não vai construir sozinho. Você precisa mostrar para o GeoGebra aquilo que você quer fazer. Então, você precisa dar os comandos para essa função. Então, você vem no campo de entrada, não é? Vou construir uma função do primeiro grau, uma função qualquer. Uma função f de x qualquer. F de x, você escreve normalmente. Então, podem visualizar, está conseguindo visualizar aí, Júlio, no campo de entrada? Sim. A função f de x, vou construir uma função f de x qualquer, então f de x igual, por exemplo, 2x. Então, ela já aparece no campo na janela de visualização. Se eu dar Enter, ela vai aparecer a função que eu copiei, que eu escrevi, que eu desenhei, a forma algébrica, né, na janela de álgebra,
vocês podem estar visualizando aqui na janela de álgebra, eu tenho a minha função, f de x igual a 2x. E na janela de visualização, eu tenho a representação geométrica dessa função, o gráfico dessa função aqui. Então, f de x igual a 2x representa esse gráfico aqui. Eu posso estar editando também, posso clicar 2 vezes aqui, ó. Posso clicar 2 vezes. Eu decidi editar essa função. Não quero f de x igual a 2x, eu quero incrementar mais alguma coisa. Então, posso clicar um clique duplo em cima da função, na janela de visualização, eu quero 2x mais 2. 2x mais 2. Dou Enter, a função vai modificar de acordo com aquilo que eu determinei. Vou construir uma outra função do segundo grau agora. Já tenho a função f de x, vou construir a função g de x. Lembrando que eu não posso construir a função f de x novamente, porque já tem uma função f de x e vai dar conflito. Então, o GeoGebra ele não vai reconhecer. Então, eu escrevo uma outra função. G de x. G de x pode ser, por exemplo, 2x ao quadrado. Opa, é igual x ao quadrado mais 2x. Então, eu tenho aqui uma função do segundo grau. Eu dou Enter, e essa função ela será apresentada na janela de álgebra, com x ao quadrado mais 2x. Então, a minha função g de x é x ao quadrado mais 2x. Mas o que isso representa graficamente? Representa essa parábola aqui, essa curva. Né? Então, na janela de visualização, eu vejo aquilo que foi construído no campo de entrada e está apresentado aqui na janela de álgebra. Então, a minha função do segundo grau. Eu posso editar essa função da forma que eu quiser. É só dar um clique duplo, porque talvez eu queira fazer alguma modificação e para eu não ter que digitar novamente essa função no campo de entrada, pode ser uma função grande, maior. Então, para eu não ter esse trabalho de estar digitando, eu posso estar editando essa função. Então, eu dou um clique duplo e posso editar da forma que me convém. Mais ou menos. Ivan, Oi. Só um instante. Oi. Refaça novamente a função lá no campo de entrada, a f de x e a g de x, por favor, porque eu acho que o mouse aqui, o computador que está transmitindo a live, acho que ficou interrompendo com aquela barrinha do Google Meet. Aí eu acabei tirando aqui agora, para o pessoal do YouTube que está lá no YouTube, veja essa inserção aí de funções. Faça novamente, rapidinho aí. Certo. Então, eu vou apagar aqui e vou fazer novamente. Então, toda função que você inserir no campo que você quiser trabalhar no GeoGebra, vai precisar passar pelo campo de entrada. O próprio nome já diz, é o campo de entrada, é aquilo que é a porta de entrada para o software. Então, para você desenhar uma função, escrever uma função, você precisa escrevê-la nesse campo de entrada, é onde você utiliza para inserir essa função dentro da janela de álgebra e da janela de visualização. Então, você vem aqui no campo de entrada, já foi mostrado, e escreve a sua função normalmente. Então, f de x, eu vou escrever uma outra função aqui. F de x igual a 5x mais 4. Pronto, eu dou Enter. Quando eu escrevo a minha função no campo de entrada, a sua visualização na janela de visualização já aparece. Ao dar Enter, ela aparece no campo, na janela de álgebra. Então, eu tenho aqui a minha função f de x igual a 5x mais 4. Beleza, Júlio? Beleza, tranquilo. Certo. Não está dando nenhum problema no áudio, não, né? Porque eu tirei o fone, porque estava me atrapalhando. Não, tá tranquilo. Ok. E eu posso editar essa função. Eu dou um clique duplo e edito ela da forma que eu quiser. Então, 4, eu posso colocar 10. Eu não quero 4, eu quero 10. Eu não quero 5x, eu quero 5x ao quadrado. Então, eu dou um clique duplo e vou lá no x e edito 5x ao quadrado e nova função, uma função de segundo grau. Porque talvez eu tenha uma função muito grande, eu escrevo uma função muito grande, e eu queira mudar algum parâmetro, e eu não quero apagar essa função para ter que reescrever essa função. Então, eu edito essa função e modifico ela de acordo com a minha conveniência, de acordo com o que eu quero. Certo? Então, e sempre que você for inserir uma nova função, você pode inserir inúmeras funções, quantas funções você quiser. Mas sempre que você inserir, sempre que for inserir uma nova função, muda o nome da função. Eu só posso ter um f de x, um g de x, eu não posso ter dois f de x. Se eu escrever f de x
novamente, pode dar algum conflito na máquina e não reconhecer aquilo que foi trabalhado. Tá vendo? Se eu escrever a função novamente, a função anterior vai ser apagada e a máquina vai reconhecer simplesmente a função mais recente, certo? Então, se eu já escrevi f de x, eu vou para o meu g de x, uma nova função. G de x igual a x ao quadrado. Pronto, aí aparecem as duas funções. Eu quero mais uma outra função. Agora eu vou para h de x. Eu estou falando h, mas pode ser qualquer outra letra. I de x, L de x, M de x, O de x. Não vou aprofundar nessa nomenclatura de funções, porque essa é uma live para alunos de matemática e professores, isso já é de conhecimento de todos. No teclado de vocês, no teclado do computador, do notebook, acredito eu, pelo menos no meu, tem até o grau 3. No teclado é fácil de escrever. Então, eu quero uma função de grau 3, por exemplo. H de x igual a x ao cubo mais 2x. Só um exemplo. Eu vou ocultar essas outras duas funções. Você pode vir na janela de visualizar, na janela de álgebra e ocultar as funções que já estão aqui para você ter uma visualização mais clara de um determinado ponto ou de uma função específica. Então, eu vou ocultar essa g de x, você clica na bolinha azul e oculta f de x, eu tenho a minha função aqui visível, a h de x. Quando eu disse que no GeoGebra utiliza seu código LaTeX aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu quero uma função de grau 5. Então, uma função de grau 5, eu vou escrever essa função i de x. Essa função de grau 5, no computador de vocês, no meu, por exemplo, não tem a tecla que permite a utilização desse grau, de graus maiores que 3. Então, só tem até o grau 3. Então, como é que eu faço para escrever uma função de grau 5? Em matemática, o símbolo que representa o grau é o circunflexo, é o chapeuzinho. Então, você escreve o x, depois escreve circunflexo, e depois escreve o 5. Então, fica 5, x circunflexo 5. Então, esse circunflexo aí, esse chapeuzinho aí, ele representa o grau da função. Ele vai indicar o número que está após a incógnita variável, será o grau da função. Então, eu tenho i de x igual a x circunflexo 5, mais 4, por exemplo. Então, eu tenho uma função aí de grau 5. Vou ocultar essa função de grau 3 e teria aqui minha função de grau 5. Eu posso editar essa função, 4x ao cubo, ó. Eu posso colocar o circunflexozinho, 3, pronto, 4x ao cubo. Porque graus maiores que 3, é necessário utilizar esse comando aí para você estar inserindo. Eu acho que aqui nessa barrinha também tem a função aqui. Vou escrever outra função, d de x aqui. d de x igual a x. Você vem aqui, ó, nessa barra de configurações aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Eu vou ver se essa aqui serve. Essa não serve, tem que ser a circunflexo mesmo. Aí o comando inválido. É necessário no teclado do seu computador, notebook, você utilizar o circunflexo aí para estar indicando o grau do seu polinômio, da sua função, enfim. Você usa o circunflexo e pode utilizar qualquer número que você quiser que vai determinar o grau da sua função. Aí tem uma função de grau 12, por exemplo. Aí. Então, é dessa forma que você determina o grau, você insere o grau da função dentro aí do campo de entrada no GeoGebra. Certo, Júlio? Está compreendendo, meu amigo? Beleza. Só uma sugestão, Ivan, talvez fica melhor. Você pode ir lá em opções, vai em opções lá no GeoGebra e aumenta um pouquinho essa letra aí, tamanho da fonte. Você quer que aumente a letra? Tá, beleza. Então. Bota aí no... Colocou no 20. Eu coloquei 20, Pronto, aí. Tá melhor. Vixe, agora tá excelente. Tá bom assim? Vou Tá aumentar, ótimo, deixa eu ver se fica... 20 tá melhor. Tá bom. 20 tá melhor, né? Porque aí fica muito grande. 20 tá bom. Pronto.
É porque a visualização no meu notebook aqui ela é completa, e no Google Meet ou no YouTube, quem estiver visualizando, talvez é uma janela menorzinha, então é melhor aumentar um Fica pouco. menor, Qualquer problema, exatamente. isso. Você vai me informando aí que eu vou modificando os parâmetros aqui. Mas Então, agora, pessoal, no campo de entrada, você pode escrever qualquer função. E lembrando, não é só a função, não é só a função f de x, você pode escrever qualquer comando, certo? Então, existem inúmeros comandos dentro do GeoGebra que podem ser utilizados. A gente vai ver alguns desses comandos no decorrer do nosso trabalho aí. Então, você utiliza o campo de entrada para estar inserindo aí essas funções ou qualquer comando que você desejar aí no GeoGebra. Se você quiser apagar tudo que tiver na janela de visualização, você vem aqui com o mouse na janela mover, né? Clica em mover, clica na janela de visualização, dá um Ctrl+A, onde você copia tudo e deleta. Ou então você deleta um de cada vez, se você quiser. Mas aí fica mais trabalhoso. Mas fica a critério de quem estiver trabalhando esse programa. Então, aqui foi a função através da expressão no campo de entrada. E, como eu disse, podemos utilizá-lo de outras formas. Então, vamos trabalhar comando função. Por exemplo, eu quero uma função determinada por um intervalo específico. Por exemplo, eu quero uma função definida apenas no intervalo de menos 10 a 10. De menos 10 a 10. Então, eu não quero a função definida no conjunto dos números reais. Eu quero uma função apenas neste intervalo. Por exemplo, eu vou desenhar uma função qualquer aqui, f de x igual a 10x ao quadrado. F de x igual a 10x ao quadrado. Eu coloquei 10x ao quadrado. F de x igual a 10x ao quadrado mais 5x mais 5. Você também pode aumentar ou diminuir a escala, né, na janela de visualização. Você, com o cursor do mouse aqui, com a bolinha do mouse, você clica o cursor no centro e a bolinha ou o cursor em qualquer outra parte, você pode estar rolando a bolinha do mouse, que ele vai estar diminuindo ou aumentando aqui a escala, certo? Aqui eu tenho essa função aqui, 10x ao quadrado mais 5x igual 10x ao quadrado mais 5x mais 5. É a minha função, uma função do segundo grau qualquer. Mas eu quero essa função definida apenas em um intervalo. Essa função, ela está definida aqui para todo x aqui. Eu quero ela apenas em um intervalo, por exemplo, de menos 1 até mais 1. Então, eu não quero essa função toda. Eu quero ela apenas em um intervalo específico. Então, ao invés de eu desenhar essa função como todo, eu vou utilizar, até porque não tem como desenhar essa função em um intervalo específico apenas no campo de entrada, inserindo a função normal. Então, eu vou utilizar o comando função. Você escreve a sua função, deixa a função f de x aí, vou escrever uma outra função aqui. A mesma função, mas com outra nomenclatura, g de x. G de x é igual. Você digita o comando função. Então, na hora que você digita as primeiras letras de função, já aparece aqui algumas possibilidades com este comando. Então, eu tenho o comando função, lista de números, função, valor inicial, valor final, entre outras aqui. Vamos utilizar essa segunda opção aqui, ó, função, valor inicial, valor final. Então, eu clico nessa função e o GeoGebra, ele já copia esse comando para caixa de entrada aqui, para janela de entrada, certo? Então, eu tenho a minha função. Qual é a minha função? Eu vou escrever a mesma função que eu escrevi anteriormente, ó, 10x ao quadrado
10x² mais 5x mais 5. Qual é o valor inicial da minha função? Eu disse que eu quero essa função determinada no intervalo de -1 até +1. Então, o valor inicial dessa função é -1. E o valor final dessa função é 1. Pronto, eu estou diminuindo aqui, eu estou diminuindo a escala para vocês poderem estar visualizando o resultado aí. Então, vocês notem que essa função g de x é a mesma função f de x que eu escrevi anteriormente, né? Olha, eu tenho a função f de x. A diferença é que a função f de x ela está definida aqui em toda a reta real, certo? Para todo valor de x. E a função g de x, eu defini um intervalo para essa função. Então, essa função está definida no intervalo de -1 até +1. Né? Então, vocês podem perceber aqui que essa função ela não está em todo o intervalo aqui, em todo o valor de x. Ela está definida nesse intervalo, de -1 até +1. Eu posso estar inserindo aqui para vocês perceberem, x igual a -1, x igual a 1. Então, percebam, eu só desenhei essas duas retas aqui para vocês perceberem que essa função g de x, que é a mesma expressão da f de x, ela está definida no intervalo de -1 até +1. Então, eu utilizo esse comando função para definir um intervalo em que eu quero construir a minha função. Isso pode ser qualquer função. Eu vou ocultar isso aqui, não vou apagar, não vou ocultar. Você pode ocultar, certo? Você clica na bolinha azul, aparece. Você clica novamente, ela oculta. Então, você tem essas opções aí, ocultar ou então apagar. Se você quiser apagar, você pode apagar uma por uma, ou então você clica com a opção mover no campo de visualização, na janela de visualização, dá um Ctrl+A para selecionar tudo e delete. Isso pode ser para qualquer função. Ivan, Oi? tem uma pergunta aqui do professor Daniel. Professor Sim, Daniel meu querido. Silva, e agradecer pela presença do professor Daniel. Certo, professor? Seja muito bem-vindo à nossa live. Ele fez uma seguinte pergunta: é possível inserir alguns pontos coordenados e o GeoGebra fazer uma interpolação gerando um modelo, ou seja, uma lei de formação da função? Ah, tá. Você insere os pontos. Isso. E você insere na janela de visualização, deixa eu colocar. Peraí, segura esse choro aí. Daniel tá chorando, Daniel? Desculpa, o microfone aqui tá lá aberto. É porque lá no começo. Corta o microfone de Daniel, Júlio. Tirei. Desculpa aí, professor. Não, fica à vontade, meu querido. Professor, se você quiser fazer a pergunta na live, pode fazer, tá? Fica à vontade. Já que você está no Google Meet com a gente, pode fazer a pergunta aí na live. Tá. A pergunta é essa mesmo que você leu aí, Júlio. Então. Desculpa aí o vacilo meu aqui. Então, eu li corretamente aí, né? Eu raciocinei esse mesmo, é isso? É isso mesmo. É tipo assim. Daniel, é o seguinte, meu querido. Tá cortando o áudio. Pode falar, Daniel. Ah, sim. Eu pensei que Marcos ia falar. A questão é assim, eu tenho alguns... Não. A gente tem algumas regras de interpolação, tipo interpolação de Newton, interpolação de Lagrange, que a gente estuda em cálculo numérico, né? Você pega alguns pontos coordenados e como esses pontos coordenados estão localizados aí nesse sistema ortogonal, traçar uma curva que vai contemplando esses pontos e, a partir de alguns cálculos, gera um modelo. Eu queria saber se, pelo GeoGebra, isso é possível. Se você conseguir desenhar a curva através desses pontos, o GeoGebra ele gera a lei de formação.
Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Sim, Júlio? sim, estou ouvindo. Eu tô ouvindo. Então, através dos pontos, se você conseguir traçar a curva através desses pontos, o GeoGebra vai gerar a lei de formação. Então, o que o GeoGebra consegue fazer é isso. Ele gera uma lei de formação através da curva que passa por determinados pontos. Eu não sei se chega na complexidade que você quis apresentar aí, mas o que o GeoGebra consegue fazer é exatamente isso. É criar uma lei de formação através de uma curva dada. Nossa, Então, se você conseguir desenhar uma curva, no GeoGebra, ele consegue dar uma lei de formação para isso. Eu não sei até que eu ponto entendi. você consegue desenhar uma curva no GeoGebra, até que ponto de exatidão. Por exemplo, um exemplo simples, deixa eu te dar um exemplo simples, deixa eu ver se o GeoGebra suponho que você... É um exemplo simples aqui. Pronto. Você tem 2 pontos, por exemplo, e traça uma curva, né? Uma reta, uma curva. Por esses 2 pontos, o GeoGebra te dá a lei de formação. Então, se você conseguir traçar uma curva, seja ela qual for, o GeoGebra vai te dar uma lei de formação. Deixa eu ver se eu consigo desenhar alguma outra curva, que não seja uma reta aqui. Acho que tem essa opção aqui. Uma função que eu consigo desenhar pontos aqui, mas eu não sei até que ponto. Até que ponto isso vai. Não, a função, o GeoGebra ele não vai. O máximo que você pode conseguir desenhar, você vai conseguir desenhar a curva, mas o GeoGebra ele não vai interpretar isso com a lei de formação. A menos que seja uma curva simples. Você pode interpolar esses pontos, mas o GeoGebra ele não vai oferecer para você a lei de formação. A menos que seja uma reta, que é uma curva bem simples. Ou se tiver algum outro comando que eu desconheço. Mas quem sabe se tem. A gente pode estar estudando essa questão que você Realmente. apresentou aí, Daniel, mas eu acredito que não tenha, Daniel. Só se o Júlio conhece. Você conhece, Júlio, alguma... Eu Conheço, entendi o que ele quis dizer. eu entendi também, mas Eu entendi o que ele quis dizer. eu Você desconheço. interpolar os pontos e o GeoGebra vai apresentar para você a lei de formação da função, a lei geral da função. Eu desconheço. No caso da reta, Isso. você consegue. É porque Você pode desenhar... Sim, Daniel. é, Professor. ok, assim, com precisão, realmente, eu acho que seria bem difícil. Porque quando a gente faz algumas interpolações, são interpolações polinomial. Ou seja, não necessariamente aquela curva seria um polinômio, mas Isso. a interpolação ele aproxima aquela curva de um polinômio. É um polinômio que melhor representa aquela curva. Não Aquela curva, necessariamente é uma exatamente. É o representação polinômio que exata. mais aproxima daquela curva. Não precisa ser exatamente um polinômio exato. Positivo. Mas eu Mais acredito tranquilo. que nem mesmo essa aproximação o GeoGebra consegue. Tranquilo, tranquilo. Eu estava com essa curiosidade, queria saber se era possível, mas já ficou claro aí. Eu acho que Obrigado. o GeoGebra. Eu desconheço esse comando, essa função, a menos que seja uma reta. Se for uma Não tem, reta, não tem. se você quiser, interpolar os pontos aí de uma reta, o GeoGebra vai determinar a função, mas caso contrário, se for uma coisa de complexidade além de uma reta, acho que ele não consegue, não. Mas eu entendi que a reta só é possível usando um comando do próprio GeoGebra. Agora, por exemplo, que você Isso. marcou os pontos A e o ponto B, se você traçar à mão, né, tentar desenhar uma reta
ele vai te dar a função mão livre. Não é isso? Isso, Aí, a função mão livre, ele não vai Se você determinar. fizer isso, ele vai te dar função mão livre, ou ele vai te dar... Uhum. Não, ele determina a reta, mas não determina a ele equação. não determina a lei de formação da reta. Ele não Isso. determina a equação da reta. Exatamente. Positivo. Beleza. Porque porque no caso da reta, dentro do próprio GeoGebra, dentro do próprio software, já tem uma janela de uma barra de ferramenta, já tem uma ferramenta que permite desenhar uma reta através de 2 pontos, né? Entretanto, o programa ele não possibilita desenhar uma curva através de mais de 2 pontos, por exemplo, uma curva que não seja aí uma reta. Quando eu falo em uma curva que não seja uma reta, em matemática, uma reta é uma curva também, certo? A gente traça uma curva aí, então é tido como curva também, certo? Mas se não for uma reta, não tem nenhum comando aqui dentro do programa que permite traçar essa curva aí passando por mais de um ponto. Mais de 2 pontos não colineares aí. A não ser a função à mão livre. Entretanto, o software ele não vai traduzir isso como uma função, apenas um traço à mão livre. Aí, nesse caso aqui, conseguiu, porque ele se aproxima de uma hipérbole, se eu não me engano. Uma hipérbole. Daniel? Isso. Por exemplo... Isso, hein, Marcos? Oi? O que você acabou de fazer aí agora, talvez não foi intencional, mas já clareou muita coisa para mim com a intenção da minha pergunta. Então, eu entendi a sua pergunta, mas eu acredito que o GeoGebra ele conseguiu traduzir isso, porque dentro da interface do GeoGebra já tem essas funções, a hipérbole e elipse. Então, se você conseguir traçar uma curva semelhante a essa já existente na interface, talvez ele consiga interpretar. Deixa eu tentar traçar uma curva aqui. Nessa janela que você acabou de mostrar aí, tem parábola. Tem parábola, elipse, hipérbole. Então, e um trabalho que eu estou planejando fazer, eu planejo fazer com parábola. Isso. Positivo. Então, assim, o que mais se aproxima, eu não sei se foi isso que você tentou mostrar aí, mas acredito que sim. Agora, se for uma coisa mais complexa, por exemplo, só não cortando a sua fala aí, Daniel, desculpa, mas já você fala, deixa eu ver se ele consegue interpretar uma coisa mais ou menos do tipo assim, só se for uma função, ele não consegue, tá vendo? Então, se for algo próximo de uma parábola, de uma elipse ou de uma hipérbole, que é algo que já tem pré-estabelecido no próprio software, aí ele consegue determinar, ele consegue definir. Caso contrário, tipo esse exemplo aqui, ó. Então, esse exemplo não tem nenhuma função dentro do GeoGebra que se assemelha a essa curva, então ele não consegue identificar. Só um esclarecimento também, Ivan. Para o programa reconhecer aí, você tem que colocar 5 pontos, porque tem uma ferramenta aí, que é nessa ferramenta de construção de cônicas, que é elipse, hipérbole e parábola, o último ícone aí, ó, cônica por 5 pontos. Por isso que ele definiu, quando você clicou aquela hora lá, ele definiu a hipérbole, ou ele definiu uma elipse, ou uma parábola. Isso. Se for 5 pontos mais ou menos fechados, ele vai definir uma parábola, vai definir alguma dessas cônicas aqui. Mas se ou for, elipse também, pode ser. Aí ele vai definir isso daqui, uma dessas cônicas aqui. Uma elipse pode estar modificando o ponto aqui. Alguns são... Aí, ó, já virou uma hipérbole, ó. Então, de acordo com o ponto, ele... Tá vendo? Então, ele não vai reconhecer, do jeito que o professor Daniel está sugerindo, ele não vai reconhecer, infelizmente. Ele só reconhece se o conjunto de pontos em si se aproximar de algumas dessas cônicas já estabelecidas pelo software. Exatamente. Prontinho. Certinho, Daniel? O Marcos e Júlio. Oi, meu querido. Então, assim,
embora ele não consiga fazer de uma forma mais geral, a gente não vai conseguir generalizar isso, mas essa nossa discussão já foi muito interessante para mim, porque assim, eu estou intencionando fazer um trabalho que para poder explorar isso no GeoGebra, eu posso já também intencionalmente trabalhar com parábolas, porque assim é possível eu colocar a curva que fique próximo de parábolas, e aí vai ser possível colocar esses pontos, os pontos que seja de uma parábola, e ele vai poder me dar isso aí, dar isso para o aluno, né? Isso. No caso das cônicas é possível, e das cônicas trabalhar com parábola contempla a minha intenção de trabalho, de um trabalho que eu estou idealizando. Pronto. Entendeu? Então, assim, ótimo. Tudo que envolver... foi legal esse esclarecimento, essa nossa discussão tudo aí. que envolver cônica, você pode estar trabalhando. Tá ótimo. Prontinho, pode. Obrigado, professor, pela participação. Então, aqui, ó, o próximo tópico da nossa abordagem aqui é função e controle deslizante. Então, como eu disse anteriormente, é uma ferramenta que a gente utiliza, vai utilizar e é necessário utilizar para estar dando um incremento aí nas aulas. Até porque quando você consegue modificar parâmetros em tempo real, o aluno ele tem uma visualização melhor daquilo que está sendo trabalhado. Até porque o aluno ou qualquer outra pessoa, todos nós somos alunos de alguma coisa ou de outra, a gente consegue aprender mais olhando. Então, claro, só esclarecendo, o software ele não toma o espaço do professor na sala de aula, em hipótese alguma. Ele é apenas uma ferramenta que possibilita o professor transmitir o conhecimento, passar aquele conteúdo de forma mais eficaz. Então, o aluno, quando ele vê aquilo que o professor está falando, o seu aprendizado é mais eficaz do que apenas estar olhando. É claro que tem um recurso didático, né, o quadro, o giz, entre outros, mas com o software a gente consegue dar um incremento melhor nas aulas de matemática. Então, voltando aqui, função e controle deslizante. Vou tirar a janela, a malha aqui, vocês podem clicar com o mouse direito e ocultar a malha, ou deixar a malha. Eu vou tirar a malha porque tem uma visualização mais limpa. Então, eu quero construir uma função e mostrar para o meu aluno o comportamento dessa função com os seus parâmetros, quando eu modifico os seus parâmetros. Vou voltar aqui. Eu acho que eu já vou utilizar uma função do segundo grau, porque aí eu já utilizo tudo isso uma vez só, Julião. Então, função e controle deslizante. Então, para que serve o controle deslizante? É para você modificar um parâmetro dentro da equação. Por exemplo, eu vou criar 3 controles deslizantes. Eu vou trabalhar com uma equação, uma função do segundo grau. E a função do segundo grau, ele tem aqui os coeficientes A, B e C. Então, são 3 coeficientes. Então, eu vou criar 3 controles deslizantes. Então, eu poderia criar uma função do segundo grau fixa, f de x igual a x ao quadrado, mais 2x, menos 2, igual. Então, eu tenho uma função de segundo grau com parâmetros aqui fixos, então eu não posso modificar essa função. Se eu quiser modificar alguma coisa, eu vou ter que ir lá e editar. Por exemplo, aqui no 2 eu quero 7. No menos 2 aqui, eu quero o 9. E assim por diante. Então, eu utilizo o controle deslizante para eu não precisar estar editando esses parâmetros. Além do mais, o controle deslizante permite uma animação e você pode ver em forma de GIF animado as modificações na imagem de acordo com os parâmetros que foram estabelecidos no controle deslizante. Então, ao invés de eu colocar parâmetros fixos, eu venho aqui em controle deslizante, lembrando que a função do segundo grau, ela tem 3 coeficientes, A, B e C. Então, a forma geral de uma função do segundo grau é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, né? Então, eu vou escrever uma função
na sua forma geral aí. F de x é igual a x ao quadrado. Lembrando que isso aí, para alunos de matemática e professores, já é familiar, certo? Ax ao quadrado mais bx mais c. Quando eu dou Enter, o meu programa, o software, o GeoGebra, ele não reconhece. Por quê? Porque os parâmetros A, B e C não foram definidos. Então, quem é A, quem é B e quem é C? O GeoGebra não sabe ainda. Então, ele já oferece essa barra de essa janela. Aparece uma janela, quem está utilizando aí o GeoGebra Clássico 5, aparece essa janela já solicitando que você crie os controles deslizantes. Então, você aperta em criar controles deslizantes. Aparece o controle A, o controle B, o controle C, o controle A, B e C. Então, são os 3 controles. Mas isso fica mecânico demais. Eu vou fazer um por um para vocês entenderem. Então, eu vou criar 3 controles deslizantes. Aperta na setinha para baixo, nessa janela aqui, nesse campo nessa ferramenta, controle deslizante, é a penúltima ferramenta, a 10ª ferramenta da janela de ferramentas, da barra de ferramentas. Clique em controle deslizante. Está acompanhando, Júlio? Sim, tranquilo. Clicou, selecionou essa janela, você pode clicar na janela de visualização. Pronto, vai aparecer uma nova janela, certo? Controle deslizante, onde você vai inserir todos os parâmetros do seu controle deslizante. Controle deslizante tem as 3 opções, número, ângulo e inteiro. Vamos trabalhar com número. As outras opções é para outras finalidades. Então, o primeiro controle deslizante é A. Eu posso chamar de qualquer letra que eu quiser, A, B, C, U, qualquer letra, qualquer denominação. Vou chamar de A porque, na forma geral de uma função de segundo grau, o primeiro coeficiente é o A, né? Como já conhecemos. Aqui temos o intervalo do controle deslizante. Você pode modificar ele dentro desse intervalo, mínimo e máximo. Deixa como está. Mas se você quiser mudar, pode mudar para qualquer valor que você quiser. Mas pode deixar da forma que está, não tem problema. Então, tem o valor máximo, o valor mínimo, é o menor valor que o controle deslizante vai, e até o maior valor, que é o valor máximo. E tem o incremento. O incremento é de quanto em quanto esse controle deslizante ele se modifica. Vou colocar aqui, pode ser 1, pode ser 2, qualquer valor. Eu vou colocar de 0,1 para ficar mais detalhado. Clico de novo em controle deslizante, novamente na tela de visualização. O programa já me fornece, ele já fez o primeiro controle, ele já determinou o primeiro controle A, o segundo B, vou colocar novamente incremento 0,1. Tá ok, tá pronto. E mais um controle deslizante, clica na janela de visualização, mínimo menos 5, máximo 5, incremento 0,1. Tá ok. Tenho esses 3 controles deslizantes, A, B e C. Então, já posso inserir a minha função na forma geral. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Aí você me pergunta, mas quem é A, quem é B, quem é C nessa forma geral? Então, A, B e C, eles serão os controles deslizantes que eu determinei, que foram pré-determinados aqui. Antes de desenhar a função na forma geral, eu desenhei os controles deslizantes de acordo com o coeficiente que eu vou utilizar. Por exemplo, se eu, no lugar do coeficiente C, eu colocasse qualquer outra letra, D, por exemplo, o GeoGebra ele não ia reconhecer. Por quê? Porque esse D não está definido. Só está definido A, B e C. Quem é C? C, nesse caso aqui, é 1, mas eu posso modificar. Então, o GeoGebra só vai reconhecer aquilo que foi definido com os controles deslizantes. Melhor C. Dá Enter, e aqui aparece na janela de visualização e na janela de álgebra. Então, aqui está a minha função. Então, para que servem esses controles deslizantes? Vocês veem no
na opção mover, né, onde você pode mover alguma coisa dentro da janela de visualização, e modifica o controle deslizante, olha. Então, se você modificar o controle deslizante A, você vai perceber o que acontece com a função do segundo grau de acordo com o coeficiente A, certo? Tá dando para visualizar aí, Julião? Tá sim, tranquilo. Então, eu preparei um roteiro aqui, mas eu não vou trabalhar todo esse roteiro, porque senão vai estender muita aula, é muita coisa para pouco tempo. Então, eu vou resumir, trabalhar tudo que eu preparei de uma só vez, certo? Então, eu vou abordar tudo sem tomar muito tempo. Então, Júlia até me propôs trabalhar com domínio, imagem, né, de uma função. E com esse exemplo, a gente pode trabalhar tudo isso de uma única vez. Então, como todos nós sabemos, o coeficiente A, ele determina, por exemplo, a concavidade de uma função, a função do segundo grau. Quando A, por exemplo, ele é menor do que zero, o que acontece com a concavidade da função? Ó, se A for igual a zero, não temos mais função do segundo grau, certo? Porque se A for igual a zero, o grau 2 ele some. Então, não é mais de grau 2, agora de grau 1, porque 0x ao quadrado é zero. Então, teríamos apenas um x mais 1. Então, teríamos uma função do primeiro grau. Então, quando A é igual a zero, não é mais uma função do primeiro grau, é uma função do segundo grau. Se A for menor que zero, a concavidade dessa parábola, estamos trabalhando aqui com uma função do segundo grau, então, no caso, é uma parábola, a concavidade dela é para baixo. Então, vocês podem notar aí, ó, quando A é menor do que zero, a concavidade é para baixo. E quando A é maior do que zero, a concavidade é para cima. Olha, assim que A é maior do que zero, seja ele em qualquer valor, a concavidade já passa a ser para cima. Você pode modificar o parâmetro B e observar o que acontece com a função de acordo com esse parâmetro. E o parâmetro C? Aqui o coeficiente C. O coeficiente C, quem estuda geometria analítica e sabe, na função o coeficiente independente aí da variável, o coeficiente que não tem variável. No caso da função do primeiro grau é o coeficiente B, da função do segundo grau é o coeficiente C. Então, de forma geral, o coeficiente que ele é independente da variável, esse coeficiente ele determina o ponto em que o gráfico ele toca o eixo Y. E você pode perceber aí, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma intersecção, pronto. Você pode olhar aqui na janela de visualização, que o valor de C é o ponto em que o gráfico ele toca o eixo Y. Então, ao modificar esses parâmetros aqui nos controles deslizantes, você pode mostrar para seus alunos de forma dinâmica qual é o comportamento de uma função quando os seus coeficientes são modificados. Então, qual é a relação de uma função, seja ela qual for. Eu estou dando o exemplo de uma função do segundo grau, mas pode ser qualquer função. E com isso você pode mostrar para os alunos o comportamento dessa função em relação aos seus coeficientes. O que cada coeficiente determina? O que é o coeficiente C? O que é o coeficiente A? Para quê? Então, o coeficiente A ele determina aqui a concavidade da função, né? Ou se é uma função do segundo grau ou não. Então, se A for igual a zero, não é mais uma função do segundo grau. E o coeficiente C determina o ponto em que a curva que está sendo criada, que está sendo trabalhada, toca o eixo Y. Então, você pode notar aí, ó, que ao modificar o parâmetro C, que o coeficiente C coincide justamente com o ponto em que a parábola toca o eixo Y.
Ô, Júlio, Oi. conseguindo acompanhar aí? Sim, sim, perfeito. Eu vou inserir aqui um outro comando, por exemplo, delta, né, que é o discriminante da função. Então, o discriminante é o valor de delta. Então, quando a gente trabalha aí com equação de segundo grau, né, a gente trabalha muito essa questão do discriminante aí. Não é discriminante não, gente, é discriminante. Então, o discriminante delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vamos inserir esse discriminante aqui no campo de entrada. Não vamos escrever delta, não. Vamos utilizar a letra grega delta. Vem aqui no canto inferior direito, onde tem a letrinha grega alfa, clica nela e vai aparecer todas as funções, todas as letras gregas aqui. Delta é uma letra grega, certo? Clica em delta, apareceu delta, opa, é igual a... Qual é o valor de delta? É b ao quadrado. Vou colocar código Lattes aqui. B ao quadrado menos 4 vezes... Lembrando que o vezes é o asterisco, certo? Menos 4 vezes A vezes C. Eu não estou aprofundando muito nessa questão de código LaTeX, porque também demandaria muito tempo e tomaríamos toda a live só falando disso. Mas pressuponho que tenham algum conhecimento dessa questão. Caso contrário, podem estar aprofundando nessas nomenclaturas aí, nesses códigos aí. Então, o discriminante, ele muda aí, né? O que que acontece... Aqui, deixa eu colocar 2 pontos aqui. Ó. O que que acontece quando o discriminante de uma função... Qual a relação do discriminante de uma função com a função em si? Então, quando delta é igual a zero, o que que acontece quando delta for igual a zero ou quando delta for menor do que zero? Então, em uma função do segundo grau, existem 3 possibilidades de raízes aí, voltando a falar de raiz de uma função. Estou falando da função do segundo grau de forma específica, mas em qualquer... isso pode ser estendido para qualquer função, certo? Então, o GeoGebra, ele mostra, ele determina as raízes de qualquer função. Mas na função de segundo grau, de forma específica, quando o discriminante, ou seja, delta, é igual a zero, essa função ela tem apenas uma raiz, ou duas raízes, né? Uma raiz dupla, no caso, ela tem uma raiz dupla. Quando delta é maior do que zero, o que acontece quando delta é maior do que zero? Essa função ela tem duas raízes. O que é raiz de uma função ou zero de uma função? Chamamos de zeros da função. São os pontos dessa função, né, que aonde o valor de y é igual a zero. Então, são os valores de x para os quais o valor de y dessa função se iguala a zero. Então, são os pontos, graficamente falando, são os pontos em que a função, em que a parábola, ela toca o eixo y. Então, o ponto B e o ponto C são as duas raízes dessa função, são os dois zeros dessa função aqui. O ponto B e o ponto C são duas raízes dessa função para estes parâmetros aqui. Ao modificar os parâmetros, então você pode perceber que essas raízes modificam. Porque quando eu modifico os controles deslizantes A, B e C, que representam aqui os coeficientes dessa função, a função ela se modifica. E quando ela se modifica, suas raízes também se modificam. Então, podemos mostrar para o aluno qual é o comportamento das raízes da função de acordo o valor de delta. Então, temos aqui delta, um valor positivo, e as duas raízes dessa função. Se delta for igual a zero, vamos ver se eu consigo igualar delta aqui igual a zero.
Então, quando delta se aproxima de zero, eu não estou conseguindo igualar delta a zero aqui, por causa do incremento dos parâmetros do controle deslizante que eu determinei. Mas, enfim, quando delta se aproxima de zero, vocês podem perceber na janela de álgebra, à medida que delta se aproxima de zero, a parábola ela aproxima apenas de um ponto no eixo x. Ou seja, quando delta é igual a zero, temos uma parábola, uma função, uma equação apenas com zero. E quando delta é menor do que zero, o que acontece? A parábola ela não toca o eixo x. Isso dizemos que essa função ela não está determinada, e as raízes dessa função não são reais, são raízes complexas, tendo em vista que as raízes de uma função são os pontos em que o gráfico dessa função, né, essa curva toca o eixo x. Então, quando delta for negativo, ou seja, quando delta for menor do que zero, essa função ela não tem raízes reais. Ela tem raízes, mas em um outro conjunto, no caso aí do conjunto dos números complexos. Tá dando para acompanhar aí, Júlio? Tranquilos. Tem uma pergunta do professor Daniel. Ele perguntou aqui se tem como inserir uma lei de formação com mais de uma sentença. Daniel, tem. Função por partes. Então, para esse exemplo, teria alguns outros passos, mas são superficiais, são indispensáveis para a gente. Então, aqui você pode inserir, calma aí, Daniel, que eu já tiro a sua dúvida, certo? Romário deu a dica para você colocar o delta igual a zero, coloque A igual a 1, B igual a 2 e C igual a 1. A igual a 1, B igual a 2 e C igual a 1. Não, eu posso para ver se eu consigo inserir delta igual a zero, mas acho que eu não consigo. Porque no controle deslizante, se você colocar B igual a 2 e C igual a 1, vai dar certo. Não, peraí. Deixa eu apagar esse delta, deixa eu apagar um babado aqui. Como é que é, Júlio? B igual a 2? 2 e C igual a 1. C igual a 1. Aí vai zerar. Vai zerar. Isso. Pronto. Porque passando o controle, como o incremento é muito pequeno, qualquer coisinha já... Com a seta do teclado também dá para ir. É isso, pronto. Então, assim, quando delta for igual a zero, temos apenas uma raiz. Na verdade, temos duas raízes, né? Mas aqui, graficamente, é uma raiz dupla. Então, dá para... Obrigado a participação de Romário, que está aí, é? Isso, Romário. Abraço, Romário. Muito obrigado, meu amigo. Então, dá para você fazer essa análise aí de acordo o valor de delta. Delta igual a zero, delta maior do que zero e delta menor do que zero, né? O bom é que essa janela de álgebra e a janela de visualização, elas têm uma relação dependente uma da outra, né? Elas estão conectadas de forma dinâmica. Então, você pode analisar o que está na janela de álgebra ao mesmo tempo que você visualiza na janela ao lado, aqui na janela de visualização. Então, você pode fazer essa correspondência de uma coisa com a outra, né? A parte algébrica, o que acontece com a parte gráfica, quando eu modifico um parâmetro qualquer na parte algébrica. Então, você pode estar mostrando para o aluno e ele compreender, né, a relação de uma modificação com o seu resultado gráfico, né, Júlio? Isso. Deixa eu ver, correspondente à solução. Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode estar utilizando aqui, vértices de uma função. Você pode estar inserindo aqui o vértice de uma função, por exemplo. O vértice da função aqui em x, o vértice de x. Vou colocar aqui Vx, vou colocar o vértice. Vamos inserir os vértices dessa função aqui. Só para a gente passar aí deixa eu ocultar esses valores aqui de A, B e C. Lembrando, você pode ocultar um valor ou voltar ele a ser visível. Só clicar na bolinha azul aqui. Você pode mudar também, modificar um gráfico, o visual de um gráfico. Você clica no gráfico, ou então aqui na janela de álgebra, clica com o botão direito e vem em propriedades.
Deixa eu só abrir aqui. E nisso daqui, nessa nova janela que abre, você pode modificar a cor, você pode colocar a cor que você quiser, por exemplo, um azul. O estilo, você pode modificar a espessura da linha, eu quero uma linha mais espessa. A opacidade do traço, quero mais escuro, mais claro. O estilo da linha pode ser tracejado, pode ser linha direta. Você modifica de acordo aquilo que você está trabalhando, certo? Então, tem todas essas opções. É tanta coisa que não tem como trabalhar tudo isso. Mas vamos inserir os versos dessa função para a gente passar aqui para a função por partes, aqui na dúvida do professor Daniel. Então, vértice X, eu vou colocar aqui V de X, coloca V underline X. Esse underline indica que o X ele vai aparecer como um índice desse V aí. Então, V de X. O V de X, o que determina o vértice V de X aí? O vértice V de X é igual a menos B, certo? Menos B dividido, traço aí, menos B dividido por 2A. Calma aí que ele não foi, não. Eu não copiei nada previamente para a gente construir em tempo real aqui, Isso. fica mais dinâmica as aulas, né? Então, V de X é igual, o vértice X aí, o X do vértice é igual a menos B, eu esqueci de colocar o parênteses, menos B. Lembrando, tem que abrir um parêntese, porque se eu colocar apenas menos B dividido por 2A, ou 2 vezes A, vai ficar apenas o software pode, nesse caso aqui não, porque tanto faz a multiplicação como a divisão, mas se tivesse algum outro cálculo, adição ou subtração, o software iria fazer a divisão primeiro. Então, para evitar qualquer constrangimento, vamos colocar aqui entre parênteses, menos b dividido por 2 vezes a. Lembrando que isso aí é a coordenada x do vértice, certo? Deixa eu ver se o GeoGebra ele reconhece aqui. Pronto, tá menos 1 é porque justamente os valores que você inseriu estão dando menos 1. Pronto, é isso mesmo. Pronto, v de x. Tá vendo? Agora vamos o v de y, o vértice do y. V underline y. O underline indica que o índice ele vai ficar, o índice, vai ficar na parte inferior. Se fosse expoente, ele fica na parte superior, o índice fica na parte inferior. Então, o underline indica, tá vendo aí no V de X, ó, o X ficou bem embaixo aí. Então, o vértice, a coordenada X do vértice. A coordenada Y do vértice, lembrando, é claro, tem que conhecer a fórmula da coordenada X e Y do vértice. É igual a menos delta dividido por 4A, né? Então, deixa eu ver se eu consigo inserir, deixa eu ver se ele reconhece aqui o delta. Menos delta dividido, vamos abrir um parênteses aqui, para ficar a divisão, tudo na divisão, dividido por 4A. Pronto, então eu tenho aqui as coordenadas x do vértice e y do vértice. Então, modificando os parâmetros aqui, os coeficientes, você pode perceber que as coordenadas do vértice, ela vai modificar também, certo? Podemos determinar também os pontos correspondentes a essas coordenadas. Eu vou colocar aqui, vou chamar de V, de vértice. Então, V é igual. Aí você pode abrir um parênteses e determinar quem é o vértice X, quem é a coordenada X do vértice, é o V de X. Então, você escreve maiúsculo, aqui, underline X, vírgula, V maiúsculo, underline Y, fecha parênteses, e tenho aí as coordenadas V do vértice aí, ó. Modifica o parâmetro e percebe que
as coordenadas do vértice, ela vai modificar. Então, é uma infinidade de coisas que dá para fazer aqui no GeoGebra. Não tem como, pessoal, trabalhar todas as funções e todas as possibilidades, porque é muita coisa. Qualquer dúvida, pode estar falando que a gente trabalha a dúvida de vocês. O importante é a dúvida de vocês que dá sentido ao nosso trabalho, até porque é para isso que a gente está aqui. Certinho? Certo, professor. Eu vou apagar isso aqui para a gente passar a questão de Daniel. Daniel, ele perguntou se é possível escrever uma função por partes aí, determinar uma função por meio de várias funções, não é isso, Daniel? Uma sentença, né? Função com sentenças aí. É sim. É possível sim desenhar uma função dessa forma. Você tem alguma função específica que você queira fazer ou eu posso criar alguma aqui? Cadê Daniel? Então, professor Daniel, tem alguma função específica? Ou eu posso criar uma? Vou criar uma então Não, aqui, certo? pode fazer qualquer uma aí. Qualquer uma de exemplo. Eu vou criar aqui uma vou criar uma função f de x qualquer. F de x, opa. F de x igual. Para criar essa função com várias sentenças, você vai utilizar o comando se dentro do GeoGebra. Você apresenta esse comando apenas digitando a palavra se. Não, meu, não foi, calma aí. Calma aí, só um minutinho. Julião, Oi, tá aparecendo aí, Julião? tá sim. Calma aí. Traz uma água aí para mim, pai, por favor. F de x. Aqui, você vai apresentar. Você escreve a nomenclatura que você quiser, f de x, g de x. F de x igual. Você vai utilizar o comando se. Não, se maiúsculo. É se maiúsculo, viu? Se usar o comando se minúsculo, vai aparecer aí os comandos de trigonometria. Então, é se maiúsculo. Se com S maiúsculo. Aí tem todas essas, ou melhor, tem duas opções aqui. Condição então, se não. Isso a gente utiliza muito em lógica, então quem estuda lógica aí está familiarizado com essa nomenclatura aí. Vamos utilizar a segunda opção, certo, professor Daniel? Utiliza a segunda opção, se, condição, então, se não. Pronto. Qual é a condição? Por exemplo, eu vou criar uma função aqui. F de x é igual a x ao cubo se x for... Não, pode deixar que depois eu vejo, pode deixar. F de x é igual a x ao cubo se x for maior do que menos 5 e menor ou igual a 3. É igual a 2x mais 3 se x for maior do que 3 e menor ou igual a 5. É igual a seno de x mais 1 se x for maior do que 4, ou melhor, se x for maior do que 5, que o anterior foi 5,
e menor ou igual a 6. E f de x é igual a cosseno de x mais 1, se x for maior do que 6 e menor ou igual a 10, certo? É isso aí que você sua dúvida, não é, professor? Se pode construir uma função com essa condição aí. Positivo. Não, poder, eu sabia que pode. Eu perguntei Ah, como tá. e o que Você quer fazer. como constrói, certo? Beleza. Então, vai utilizar essa... Isso, é isso Desculpa, eu mesmo. estava bebendo água. Então, utilizar a opção aí, o comando condição. Então, vamos lá. A primeira condição é x menor do que o que eu falei, até esqueci o que eu falei, como eu estou criando aqui, mas vou colocar qualquer coisa aqui, só como exemplo. No teclado tem a função maior que, o menor que, maior ou menor, x menor do que x. Agora, maior que ou menor que, eu preciso vir aqui nessas opções do canto inferior direito. Então, se x maior do que menos 5 e menor ou igual a 3, melhor, vou utilizar outra função. Vou utilizar essa daqui que é melhor. A condição é que x seja menor do que x seja maior do que 5 e menor ou igual a 3. Se x for maior do que 5 e menor ou igual a 3, então eu tenho x ao isso. Vou colocar uma simples para não tá modificando. Tá travando meu teclado aqui. A condição é que x seja maior do que menos 5 e menor ou igual a 3. Se der certo, a gente tenta de novo. Então, x igual a 3. Se não, tá. Outro se. Outra condição. A condição é que x seja maior do que 3. Estou criando aqui, viu, pessoal? Uma coisa aqui não está menor ou igual a 5. Então, 2x, o que eu estou falando aqui, acho que não tem como acompanhar, escrevo. Seno 3. Opa. Ah, tá. Se
condição 5 maior do que x menor ou igual a 6. Calma aí, já, vamos ver se vai sair alguma coisa aqui. Então, seno de x. Se não, se condição x menor ou igual, vou colocar 10, 9, qualquer valor de 10. Então, cosseno de x. Vou ver se eu mando aqui para não ter que fazer de novo. Ah, pronto. Ave Maria. Era isso que o professor Daniel estava tentando. Só mostra a janela de visualização. É isso mesmo, Daniel. Aí, agora sim. Aí, o pessoal vê a expressão, né? Pronto. É muita coisa. Ficou grande pra caramba, mas é isso aí, é normal. Assim, porque essa linguagem aqui é a linguagem de códigos aí, que a gente utiliza muito. Se eu for inserir outra, se eu tenho intenção de outra sentença, eu vou clicar nessa. Se então, se não. Isso. Se eu já vou incluir a última sentença, aí eu vou na primeira, se então. Se então. É isso? Isso. Porque o se não entra aqui apenas caso tenha alguma outra sentença. Isso, positivo. Porque Isso mesmo. o se não é caso contrário. Então, eu tenho aqui a condição tal. Então, dentro dessa condição, a minha função é uma função determinada. Se não for isso, vai ser a próxima função. E se não for a próxima, vai ser a próxima. E assim se repete quantas funções você quiser inserir dentro da sua função principal. Positivo. Acho que eu não vou escrever mais nenhuma não, Julião. Vou finalizar. Pode fazer, termina essa daí, tá fazendo. Aí, então tá, vou ver aqui. Menor do que 5, por exemplo, 3 menor do que 5. Vou colocar aqui o menor igual. Ou pode ser menor ou menor igual, tanto faz, não tem... É claro que tem que trazer uma função que faça sentido, senão o software também não vai... Algo impossível, não tem como fazer milagre. Não reconhece. Então, por exemplo, se x for maior do que 3 e menor ou igual a 5, eu tenho a função x ao quadrado. Bota uma reta depois. Pronto, 2x. Pronto. Aí na outra você coloca uma curva. Caso contrário, vou escrever só com 2, por exemplo. Isso. Certo? Só com 2. Então, se x for maior do que 3 e menor do que 5, eu vou ter uma reta. Se não, eu vou ter aqui uma curva, uma parábola. 2x ao quadrado. 2x ao quadrado. Faltou dar o comando, Ivan, não? Não tá certo, é porque na hora lá eu... Calma aí. É tá... Na hora que tava fazendo o outro lá, eu acabei colocando mais, né? Trocando aqui. Eu vou criar aqui uma nova janela, não tem problema não. Pronto. Aqui, ó. É a mesma, ó. Prontinho, ó. Então tá aí, ó. Aqui é caso contrário, porque é a linguagem do GeoGebra, né? Certo. Então eu vou ter uma reta, se o meu x estiver entre 3 e 5. Caso contrário, se ele estiver fora desse intervalo, vai ser uma parábola, né? 2x ao quadrado. Então, essa aqui é a representação gráfica dessa função aqui por partes. E como eu disse, pode colocar quantas partes você desejar. 2, 3, inúmeras partes. Beleza. Certinho, Julião? Pronto, pode finalizar então.
Então, essa live aí só foi para introduzir. A gente vai fazer outras, né, com outros assuntos. A gente pode estar divulgando aí depois. Eu faria, né? Não sei se você quiser, se você vai querer, Não, a mas gente por mim vai aprofundar sim. Vai aprofundar sim. a gente faz. Foi apenas um teste. Exatamente. Então tá tudo Pode parar a certo, né, Guilherme? apresentação aí para a gente poder finalizar, então. Beleza, então. Prontinho, meu querido. Beleza. Tá ótimo, então. Obrigado, professor Marcos Ivan, pela sua explanação. Obrigado aos presentes nesse momento, professor Daniel, professor Romário, que compareceu aí, professor Gilvando, né, futuro professor, acho que não terminou ainda o curso, mas está bem encaminhado, e a todos e todas que participaram, direto ou indiretamente, certo? Muito obrigado, live muito bem produtiva para nós. Para quem tinha curiosidade sobre o GeoGebra e algumas funções, o professor Marcos Ivan explicou muito bem aí para nós, e serve também de, né, incentivo para que a gente possa fazer mais lives explorando outras funções no GeoGebra, tipo funções de duas variáveis, tem a parte de geometria também, podemos ver geometria plana, geometria espacial, geometria analítica, então tem vários outros itens a serem abordados até então. Se o professor Marcos Ivan quiser fazer algum comentário final. Não, agradeço a você, Júlio, professor, pela oportunidade, a todos que participaram da nossa live. Foi apenas um teste aí, a gente vai fazer outras lives com outros conteúdos e explorar de forma mais profunda esse software, né, que é uma grande ferramenta para nós, professores de matemática, e que deve ser explorado, né? Se Isso, é bom para nós e para os alunos, deve ser explorado, né? Então, exatamente. aos professores que nos acompanham aqui no Google Meet e todos aqueles que acompanham via YouTube. Obrigado a todos pela participação e até a próxima, se Deus quiser. Terão outras, viu? É isso daí. Então, tá certo, pessoal. Muito obrigado a todos. Um abraço do professor Júlio. Então, ficamos aqui a finalização da nossa live e espero que nós teremos mais outros conteúdos a serem abordados no GeoGebra, tá certo? Forte abraço a todos. Até mais. Daniel quer falar. Pode falar, Dan? Fala, Dan. Ô, Dan, desculpa. Pode falar, Dan. Você é o cara. Eu já ia sair aqui, Hoje, bicho. Ó. Eu já ia sair. Pode falar, Dan. parabenizar vocês pela live, bem instrutiva mesmo. Parabéns, Júlio, e parabéns, Marcos. Foi um prazer participar com vocês aqui. Viu? Oxe, é um E prazer todo nosso, aproveitar né? para fazer a propaganda, né, da próxima segunda, Isso. onde vamos estar tendo outro live. O tema da live de segunda será pelo professor Vitor Giraldo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O tema é Educação Matemática, Problematização e Decoloneidade. É um nome até que eu acho difícil de falar. Exatamente. Tem que treinar para Eu vou falar. estar mediando essa live no aspecto problematização de uma matemática problematizada, é tema da minha tese de doutorado. Vitor é meu orientador e é bastante interessante essa temática, essa discussão que ele traz. E aí o convite está estendido a todos, que também passe para os